Para isso, estamos aqui com o médico urologista, Dr. Bruno Miller. Doutor, a gente falou já sobre as questões ali, né, que principalmente para chamar a atenção da prevenção, visto que o câncer não apresenta sintomas ali no seu estágio inicial. Bom, a campanha ela é voltada para um público de uma certa idade. Falarmos agora em específico da campanha. A partir de que idade, ou seja, Novembro Azul, direcionado justamente para quem que está nos ouvindo agora? Então, Thiago, hoje em dia a gente tem uma abrangência um pouco maior dessa campanha. Hoje em dia eu costumo falar o seguinte: Novembro Azul, quem que tem que procurar o médico? Eu falo assim: todos os homens. Ponto. Qual idade? Todos. A partir da adolescência, a gente já tem ações em saúde para o adolescente que a gente já consegue fazer algumas prevenções, algumas orientações muito importantes. Então o adolescente ele já pode se enquadrar nessa campanha. Claro que a campanha ela foca muito na questão do homem, do câncer de próstata, porque o câncer de próstata a gente tem uma idade, né, que tem uma recomendação formal pela Sociedade Brasileira de Urologia, que a partir dos 45 anos dos pacientes com fatores de risco, ou 50 anos dos pacientes sem fatores de risco ao câncer de próstata, eles já procurem o médico pelo menos uma vez ao ano, todos os anos, né? Então, em se tratando de câncer de próstata, a gente tem esse dado, 45 anos, uma vez por ano, pelo menos. E no começo da campanha focava-se muito nesse tipo de paciente, né? Em homens com seus 50 e poucos anos, 60 e poucos anos, que nunca foram ao médico. E que a gente quer trazer esse paciente para dentro do consultório. Mas hoje em dia, que nem se perguntou, mas a partir de qual idade que tem que ir? A partir da adolescência, porque na adolescência a gente já tem alguns programas de ação para fazer, por exemplo, preventivos em relação a DST, início da vida sexual, aconselhamentos muito importantes a esse respeito, fazer o exame físico da região genital do paciente, para saber se o pênis tem as suas características normais, os testículos, se os dois testículos estão certos na bolsa escrotal, se não tem nenhum tipo de doença, se não tem nenhum tipo de nódulo no testículo, por exemplo, né? Porque existe o tal do câncer do testículo também, que também é um membro da campanha do Novembro Azul, câncer em geral, inclusive de testículo. E o câncer de testículo, em sua grande maioria das vezes, acomete jovens, né? Não os idosos. Então, desde o público jovem, a gente já tem algumas ações. Por exemplo, aconselhar os pacientes de sexo masculino a se vacinarem com algumas doenças sexualmente transmissíveis, como o HPV, né, que acaba reduzindo o risco de desenvolvimento de câncer de colo de útero na mulher, anos mais tarde. Então, a política de você incentivar a vacinação de meninos contra o HPV é muito importante, não só para ele, como para a mulher, mais tarde. Passando da adolescência para o público adulto, a gente também tem algumas ações. Hoje em dia a gente tem uma pandemia muito maior, que a gente não vê, que é com relação à saúde mental. Então, público numa idade economicamente ativa, muitas vezes também vai no urologista, no seu médico de confiança, e acaba por descobrir problemas na sua saúde mental que o atrapalham muito, e que se às vezes ele não busca ajuda, isso compromete muito a qualidade de vida. Então, o estresse nosso do dia a dia, ansiedade, depressão, é uma coisa que a gente vê rotineiramente no consultório. Muito importante o tratamento. Muito importante falar isso no Novembro Azul. Porque não é só câncer de próstata. É a saúde como um todo. É saúde e bem-estar. Essa faixa etária que a gente está comentando agora do homem adulto, além da sua saúde mental ser vista, tem também a sua saúde sexual. Como a gente estava falando agora há pouco, o homem muitas vezes ele não reclama, ele não chora, ele não pode ter dor, não pode reclamar, mas muitas vezes ele precisa. Por quê? Porque, por exemplo, ele pode não ter uma saúde sexual em dia. Ele pode ter problemas de ereção, problemas de libido, falta de vontade, ejaculação precoce, etc, etc, etc. Que se ele não vai atrás para buscar ajuda, ele não tem o diagnóstico, não tem o tratamento e vive uma vida inteira com uma saúde sexual não tão boa, né? Insatisfatória. Então isso também é um alvo da campanha do Novembro Azul, né? Idades mais tardias, né, a partir dos 45, 50 anos, que a gente já falou, uma vez por ano, todos os homens devem passar com médico urologista, não só para ver a questão do câncer, mas também para ver sintomas do trato urinário inferior, caso ele tenha, hiperplasia prostática, problemas de saúde sexual, problemas hormonais, né? Então, muitos homens
acham que está normal ter uma irritabilidade, cansaço ao longo do dia, dormir mal, dor nas costas, né? Uma certa disfunção erétil e não se ligam que isso pode ser um sintoma de uma doença, por exemplo, uma deficiência hormonal, né? Então, você vê que a campanha Novembro Azul ela não é só câncer de próstata, o holofote vai para o câncer de próstata naturalmente, por tudo que a gente já falou antes, né? Mas existe uma vasta gama de doenças que desde a adolescência a gente já consegue prevenir, aconselhar, né? E ter alguma política ação concreta nesses pacientes do público masculino. Isso acaba, doutor, então, muitas vezes trazendo até para o homem, como a gente falou, o homem não chora, enfim, né, engole o choro, essa questão, e aí ele acaba tendo, muitas vezes, um desempenho, principalmente a questão sexual, né, vamos usar aqui a questão da masculinidade, o desempenho sexual, e acaba isso atrapalhando a sua vida, e isso acaba muitas vezes indo para dentro, poxa, né, e muitas vezes só por vergonha de procurar um médico. Todas essas doenças aí, elas têm tratamento? Tem tratamento, com certeza tem tratamento. A gente hoje tem um objetivo dentro da urologia de prover saúde sexual para todo o público masculino, desde a sua idade mais jovem até a sua terceira idade. Hoje em dia, até o idoso, ele consegue ter uma saúde sexual, se assim for de seu desejo, né? E se as condições de saúde permitirem, né, não ter um problema cardíaco, um problema que possa que ele não possa fazer um exercício físico um pouco mais, né, vigoroso, por exemplo, mas todo o público masculino deve ter uma saúde sexual perfeita e a gente tem tratamento para isso. É por isso que, às vezes, o paciente com seus 60, 70 anos já fica pensando, eu não tenho mais uma saúde sexual tão boa. Tem a questão da vergonha, igual você falou, a questão do tabu de procurar ajuda, e ele pensa assim, mas também não tem mais o que fazer, porque eu já tô mais velho, né? Mas não é bem assim. Na verdade, sempre a gente tem alguma coisa a fazer para melhorar a saúde sexual do homem. Excelente. Bom, doutor, falando sobre a questão ainda ali do câncer em si, a medicina, claro, com seus avanços, sempre a gente tem novidades. Tratamentos hoje. Quais são os tratamentos disponíveis que temos para a pessoa que chega lá no consultório, recebe diagnóstico, o teu caso é câncer? O que temos hoje? Muito bom, Thiago. A medicina está avançando muito, né? Então, questão de tratamento, hoje nós temos já, pelo menos há uns 40 anos, 2 tipos de tratamento principais para aqueles casos que a gente comentou sobre doença localizada da próstata. Quando a doença está só na próstata e ainda não se espalhou para o corpo, a grosso modo, né? Então, quais são os 2 tipos de tratamento? É a cirurgia, que consiste na retirada da próstata e das vesículas seminais. Então, esse é um tipo de tratamento que vai ser oferecido ao paciente. E a segunda opção que o médico vai discutir com o paciente é a questão de radioterapia. Essas são as 2 principais modalidades de tratamento, tá? Tanto uma quanto a outra tiveram um avanço espetacular nos últimos anos. Então, a cirurgia que é feita hoje, a técnica cirúrgica empregada hoje, é muito diferente da técnica cirúrgica empregada há décadas anteriores. Isso porque a gente tem o advento de formas minimamente invasivas de fazer essa cirurgia, né, através de videolaparoscopia. Mais recentemente, nos últimos 5 anos, a cirurgia robótica já é uma realidade no Brasil. Ainda não é uma realidade aqui do interior. Mas Curitiba, São Paulo, por exemplo, a gente já tem equipes muito bem avançadas na cirurgia robótica, e isso trouxe um avanço muito grande para o tratamento das doenças prostáticas, né? Então, a cirurgia teve seus avanços. E com relação à radioterapia, que é a segunda opção de tratamento dessa doença localizada, também temos máquinas hoje muito melhores. Porque o que consiste a radioterapia, falando rapidamente? Basicamente, a gente queimar a próstata. A gente vai queimar a próstata, né, sem cirurgia, através de uma máquina, um feixe de radiação, que queima essa próstata e faz com que o câncer, consequentemente, morra junto, né? Antigamente, as máquinas de radioterapia eram muito ruins. Elas queimavam a próstata, mas queimava a bexiga, queimava o reto, queimava os nervos. Então, ela dava muita complicação. Queimava o câncer, mas queimava também outras coisas que a gente não queria queimar, porque eram máquinas pouco desenvolvidas, né? Hoje em dia a gente já tem máquinas de radioterapia excelentes que conseguem queimar o tecido prostático, toda a próstata, o câncer,
e meio que ficar só por isso mesmo, sem queimar estruturas, né, que estão muito próximas da próstata. Então, é um avanço. A gente tem avanços cada dia maiores, essa tecnologia vem sendo incorporada e a gente vê nos dia a dia esse avanço, né? Não estamos desatualizados aqui no Vale do Iguaçu com relação a isso. Talvez o que a gente possa falar que a gente está um pouco ainda distante é a cirurgia robótica, né? Mas o SUS ainda não consegue, por conta do alto custo, implementar isso para todo paciente, né? Agora, pacientes de convênio, por exemplo, eles já têm um acesso em Curitiba já de uma forma um pouco mais fácil à cirurgia robótica. É uma realidade já no Brasil. Excelente. Então tá aí um pouquinho dessa campanha tão importante e que acaba muitas vezes abrindo um leque para a descoberta de outros problemas de saúde, e para isso, você homem, procure um urologista. Procure, olha só, esse mês todo aí vai ter as campanhas, vamos ter aí no Sábado D, que as prefeituras estarão divulgando, para que você possa ir num postinho de saúde do seu bairro, tudo isso ao seu alcance. E quem quiser procurar o Dr. Bruno, por gentileza, doutor, gostaria que o senhor falasse aí como eu faço, gostei, quero saber mais detalhes, quero consultar especificamente com o Dr. Bruno, onde eu encontro o Dr. Bruno? Legal, eu tenho atendimento na clínica Angiocor, a clínica fica localizada em Porto União, próximo ao Clube 25 de Julho, tá? Então, quem estiver precisando, estou à disposição de toda a população do Vale do Iguaçu. Lembrando, Thiago, que uma coisa interessante falar, nós aqui do Vale do Iguaçu, nós temos um acesso à saúde muito bom, eu considero muito bom a nossa saúde aqui, né? Então, até meus colegas urologistas, todos eles têm uma capacidade muito boa de diagnóstico, de tratamento. Nós temos uma equipe muito boa trabalhando aqui, sabe? Então, todos meus colegas urologistas, por favor, população, procure o seu médico de urologista de confiança, vale a pena esse esforço, essa prevenção, por questão de saúde mesmo. Que nem a gente falou, a gente deu diversos exemplos aqui hoje, nessa breve conversa de uns 30, 40 minutos, a gente deu diversos exemplos de como a gente pode melhorar a saúde através de uma consulta de rotina, né? Então, homem que nunca foi no médico, ou homem com seus 45, 50 anos, procure o seu urologista, procura uma ajuda médica especializada. Mulheres, você até falou isso ao longo da entrevista, lembrem os seus homens queridos a procurar uma ajuda. Eu tenho um dado muito interessante, Thiago, para falar aqui. De todos os homens que comparecem no urologista, 2/3 eles só vêm por causa da mulher. Caramba. É a mulher que traz o homem, ou se ela não está fisicamente na consulta, pelo menos é ela que marca a consulta para o homem, ou se não é ela que marca a consulta para o homem, é ela que fica no pé do homem lá, vai no médico, vai no médico, você precisa ir no médico. Então, 2/3 das nossas consultas com urologista, isso é uma estatística bem interessante, das consultas dos homens são por causa das mulheres. Você vê que a mulher, ela faz tudo hoje em dia, né? Ela tem, assim, um papel fundamental na sociedade. Ela não só é responsável por cuidar da própria saúde, como ainda é ela que lembra o homem de procurar ajuda, né? De fazer os exames preventivos. Então, isso é muito importante. Então, mulheres que estão nos ouvindo, lembre os seus entes queridos, seu pai, seus irmãos, tios, vizinhos, a procurar uma ajuda médica especializada.